Eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês hoje. E você sabe, irmão, uma coisa que tenho aprendido nesses dias durante a caminhada é que quando você é chamado a compartilhar uma mensagem, precisa ser de fato algo de Deus para a sua vida, de quem está ministrando a mensagem. Para que depois isso possa de alguma maneira surtir efeito na vida de quem está ouvindo. Ou seja, isso precisa ser uma verdade na minha vida ou na sua vida quando você compartilha alguma coisa da parte de Deus, para que isso também tenha o poder de se tornar uma verdade na vida de quem está ouvindo. Então, todo homem e mulher de Deus, experimentado com uma certa caminhada, tem um objetivo, sonho, de que quem está ouvindo essa mensagem entenda o que de fato Deus está falando com a igreja. Deus está falando com os corações, Deus está falando com você. E hoje, irmão, de uma maneira especial, eu pedi a Deus que esse objetivo fosse cumprido aqui nesse lugar. Eu pedi a Deus porque de mim mesmo eu não posso, e nem tenho, mas que o Senhor, o Espírito Santo, nos ajude nessa noite, para que esta mensagem, ela encontre nos nossos corações, de fato, o lugar desejado, planejado por Deus para a minha vida e para a sua. No nome de Jesus. Amém? Eu tenho um tema. O tema é uma pergunta, na verdade, e quase que um chavão de crente, né? Nós falamos isso muitas vezes. Nosso tema hoje é: quem sou eu? Você pode dizer para o teu irmão: quem sou eu? Só para não perder o costume. Só para ver aqueles que estão de boa dando risada e os que não gostam de ficar repetindo, fazer bico. Olha de novo aí e diz assim: quem sou eu? Isso aí. É uma pergunta. É uma interrogação, é uma questão. E o Senhor vem me ministrando muito, irmãos, acerca de respostas. Mas para termos as respostas certas, nós precisamos fazer as perguntas corretas. E eu creio que Deus, ele tem respostas para os filhos e filhas dele hoje aqui nesse lugar. Então a pergunta é: quem sou eu? Nós vamos começar com um texto, e nós vamos passar por muitos textos hoje, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Nós vamos ler do 27 ao 29. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. 27 diz assim: como é bom estar na tua casa com os meus irmãos, Pai. Que especial é esse momento, meu Deus, de podermos estar aqui, Senhor, adorando o teu santo nome, Senhor, entregando as nossas contribuições, meu Deus, e ouvindo a tua santa palavra. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, eu com os meus irmãos, que o Senhor faça a obra aqui nos nossos corações. Que a tua palavra, de alguma maneira, meu Deus, cause transformação na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que não seja apenas mais um culto, que não seja apenas mais um sermão, meu Deus, mas que seja uma palavra que muda a direção, Senhor, que transforma as nossas vidas e abre a nossa visão. Nós te louvamos e cremos, Pai, no teu poder. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, irmão. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto que... ele é um texto que... ele traz um retrato da igreja, dos filhos de Deus. Você sabe que hoje a gente tira muitas selfies, e por ter muitas fotos, hoje a gente dá pouca importância para fotos. Mas em momentos especiais, a gente vai parabenizar alguém, ou a gente quer lembrar de alguma data especial, a gente vai procurar um retrato que está relacionado àquele momento, sim ou não? Em terra de selfie, em terra de foto junto com os amigos, né? Tem gente que é muito bom nisso, irmão. Eu sou ruim.
eu sou ruim, eu preciso aprender a tirar foto com você, mais fotos. Estou querendo melhorar, mas eu sou ruim. Agora a pastora Érica é um exemplo. Sim ou não? Você vê selfie dela para todo lado, com todo mundo, gente. Então todo dia que é aniversário ela tem uma foto com alguém. É um exemplo. Mas os retratos, irmãos, eles são especiais. Que coisa boa, né? Muitas vezes nós vamos comprar um telefone hoje, nós olhamos como é a câmera do telefone, né? Eu quero um celular com uma boa câmera, porque eu quero tirar bons retratos, né? Boas fotografias. E essa pergunta, irmão, que é uma pergunta que nós deveríamos fazer com frequência nas nossas vidas: quem sou eu? Se hoje o céu ou o Espírito Santo tirasse um retrato da sua vida hoje, e em vez de você falar quem você é, o retrato do que você está vivendo hoje dissesse por você, falasse por você, te apresentasse, como que seria esse retrato, irmão? Como seria essa fotografia? A fotografia de como está a sua vida hoje, né? Do que você tem vivido hoje. E eu tenho pensado, irmão, sinceramente, em algumas coisas, e esse texto ele fala muito sobre isso. Deus escolhe as coisas loucas. Deus escolhe o que para esse mundo é loucura. Deus escolhe o que para esse mundo é insignificante. Deus escolhe o que para esse mundo não é nada, para reduzir a nada o que pensa que é alguma coisa. Deus escolheu você. Deus me escolheu também. Deus nos escolheu. E irmãos, nós vamos ver as histórias dos 12 apóstolos, discípulos. Nós vamos entender que Deus ele tem uma maneira peculiar de trabalhar. Sim ou não? Porque Deus não escolheu os melhores diante aos olhos, na lente do mundo, no retrato de como o mundo enxerga as coisas. Deus não escolheu os capacitados, Deus não escolheu os mais sábios, Deus não escolheu os mais inteligentes, Deus escolheu pessoas extraordinariamente comuns, simples. E Deus escolheu você. Deus escolheu 12 homens que na sua maioria eram pescadores, artesãos, pequenos comerciantes, homens simples, de um vilarejo simples, mas que com a unção e o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, esses homens tiveram o poder de transformar uma geração, conhecidos como apóstolos. E essa palavra apóstolo, ela é uma palavra que anda um pouco cansada, porque a gente vê muito heresia, rei, se chamando de apóstolo. Mas apóstolo, que significa mensageiro, enviado, é alguém que prega. E esses 12 apóstolos, esses 12 mensageiros, que não eram nada, que eram loucura para aquele tempo, que eram insignificantes aos olhos de muitos, eles crerem uma palavra sobre a vida deles, receberam o poder do Espírito Santo e transformaram uma geração. Eu te pergunto, quem sou eu? Já crendo que a tua resposta vai ser: eu sou a geração apostólica, eu sou o mensageiro do dia de hoje, eu sou quem Deus escolheu para transformar essa geração. Ah, irmão, esse é o seu retrato? Quando você olha o retrato da sua vida, como eu disse há pouco, você enxerga um apóstolo? Alguém diz assim: Deus me free, né? Tem umas linguagens aí, né? A Patrícia fala uma coisa, também esqueço: Deus me defenderá. A Patrícia fala. Cadê a Patrícia falando isso? Não veio? É turno hoje, irmão. Irmã Patrícia, se você estiver vendo a live, você está fazendo falta aqui no culto. Eu estou falando de você. Deus me defenderás, ela fala. Alguém olha e fala assim: irmão, você tem... eu estou vendo algo da parte de Deus na tua vida.
Olha para o teu irmão e diz assim: tem algo de Deus sobre a tua vida. Você vai ser um apóstolo. Ou apóstola. Alguém fez assim, ó? Cruz credo. Quem sou eu, irmão? No meio de uma grande multidão, Deus escolheu 12 homens para preparar, capacitar, para depois poder usar a vida desses homens como mensageiro, como alguém que tem uma mensagem, como alguém que tem uma boa nova para compartilhar. Tem alguém que tem uma boa nova aqui? Aleluia. Quando alguém te fizer uma pergunta, responda essa pergunta. Quando eu disser assim, você tem uma boa nova? Você diz assim, eu tenho. Se você tiver. Se você não tiver, você diga, não tenho. Alguém tem uma boa nova aqui? Você foi chamado para compartilhar. Aí você pode olhar para você, como eu faço muitas vezes para mim, e digo assim, eu não sou ninguém. Que doideira é essa? Deus é doido mesmo. Como assim eu? Chama outro. Chama o Azaf. Chama o pastor Alan ali, ó. Vamos me dar um som do poder do Espírito Santo. Chama outro, chama eu não. Esses dias eu estava em uma reunião, irmão, e com certeza você já passou por isso. Uma reunião de pastores e anunciaram o pastor que ia pregar lá. Eu não conhecia ele, entrei no Instagram dele e comecei a seguir. Aí ele, me seguiu de volta. Aí ele começou a pregar lá e ele falou assim, eu queria dar um livro para um amigo meu. O nome dele é Júnior. Aí eu fiz assim. Alguém já fez isso? Te chamaram, falaram o teu nome, ou chamaram você e você disse assim, eu? Aí ele falou, é você mesmo, Júnior, vem aqui. Me dê um livro. Eu te conheço da onde? Do Instagram. Meu amigo. Tô te seguindo, tal, você me segue, tamo junto. 5 minutos de amizade. E às vezes a sensação que eu tenho é que nós nos comportamos assim com Deus. Deus, ele olha pra gente e fala assim, eu escolhi você. Você é o meu filho, você é o meu amigo, você é o meu mensageiro. E aí nós olhamos para nós mesmos e pensamos, eu não tenho capacidade disso. Eu não tenho a menor possibilidade de ser essa pessoa. A gente está olhando para Deus e dizendo, Deus, dessa vez você errou. Às vezes não temos coragem de dizer isso com palavras. Mas a nossa vida prega isso, demonstra isso o tempo inteiro. E eu quero dizer algo para você, como eu comecei falando aqui, irmão. Tomara que hoje você entenda, alguém entenda o que eu quero dizer aqui. Você é sim um escolhido de Deus nessa terra, para cumprir um propósito. Então o primeiro é, quem sou eu? Eu sou um escolhido. Eu quero abrir em um texto muito conhecido mesmo, João 15:16. Eu quero ir passando por alguns versículos com você hoje, para que quando a gente for lendo a palavra de Deus, se você der espaço, o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração. João capítulo 15, versículo 16. Muitos conhecem de cor esse texto. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Em algumas traduções, não foi você que me escolheu, mas eu que escolhi, para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Não foi vós que me escolhestes, a mim, mas eu que vos escolhi a vós, para que vá e dê fruto. Quem conhece esse texto faz assim, ó.
Esse texto faz parte do retrato, sim ou não? Ele está lá na foto. Então o que nós precisamos entender? Não foi a gente que escolheu Deus. Por mais que um dia você disse assim, olha, eu vou lá nessa igreja, vou visitar essa igreja, vou nesse jantar de casal, vou nessa célula, vou no encontro, vou não sei na onde, não sei como é que foi a tua conversão. Por mais que você talvez até pense no teu coração, um dia eu escolhi me converter. Não é bem assim a história. A história é que Deus escolheu você primeiro. Então somos escolhidos, amém? Então, dentro desse retrato, dentro da história da nossa vida, dessa pergunta de quem sou eu, uma das coisas que precisam ficar evidentes e claras: eu sou um escolhido de Deus, o Pai, para ser filho e para participar do reino dele nesta geração. 2. Quem sou eu? Alguém pequeno. Vamos abrir em Lucas, por favor, Lucas capítulo 5. Esse texto, irmão, para mim, ele divide a história de muita gente. A minha foi assim. Se entendermos isso, as coisas mudam no nosso coração. Lucas capítulo 5. Nós vamos ler o 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. O que está acontecendo aqui? Você conhece esse texto. Jesus está pregando para a galera, Pedro chega, não pescou nada, e aí Jesus pede o barquinho dele emprestado. Ô Pedro, empresta aí teu barco, porque a galera está me apertando aqui, está difícil de falar aqui, estou nem conseguindo respirar direito, eu preciso ir nesse barco aí. Pedro fala, beleza, vamos lá. Jesus começa a pregar dentro do barco de Pedro. Imagina a cena, irmão. O retrato da conversão do Pedro é esse. É Pedro e Jesus em um barco. Se fosse no dia de hoje, alguém teria ido lá com um iPhone de última geração e tirado essa foto de Jesus pregando num barco. E sabe o que ia acontecer? Ia estar sentadinho lá no canto um homem, um pescador, dentro do barco com Jesus. O retrato da conversão do Pedro é o seguinte: eu estou dentro do barco ouvindo o mestre falando comigo. E aí de repente acaba o culto, acaba a pregação, irmão. E aí Jesus dá uma palavra. Quem lê Bíblia sabe, né? Vá às águas. Você está aqui? Vá às águas mais profundas e lance a sua rede. Pedro, ouvindo isso, ele diz: mestre, nós pescamos a noite inteira. Ou melhor, nós tentamos pescar a noite inteira e não pegamos nada. Mas debaixo da tua palavra, de acordo com a tua palavra, eu vou lançar a rede. E aí vai lá o Pedro e acontece o quê? Lança a rede, pesca muitos peixes, chama outro barco, quase os barcos afundam. É um milagre, é a festa. É algo maravilhoso, irmão. Quando nós nos convertemos, quando conhecemos o amor de Deus, quando somos envolvidos pela graça de Deus, isso é maravilhoso, sim ou não? É maravilhoso. É como a pesca maravilhosa. Uau, é festa. Olha quanto peixe, eu não tinha nada, agora está aqui. Me ajuda, eu quero mais peixe, mais barco, é tudo alegria. Mas de repente, irmão, algo acontece com Pedro. Eu amo esse versículo. Pedro está lá recolhendo as redes, trabalhando, sofrendo. De repente ele para de olhar para os peixes e olha para o mestre. E algo muda dentro do coração do Pedro nesse momento. Ele diz: eu sou pequeno, eu sou pecador, eu sou insignificante, eu sou uma loucura, eu sou nada, eu sou um ninguém.
Se afasta de mim, Senhor. Para nós recebermos de Deus o complemento da sua promessa, porque a princípio, irmão, o que Deus quer fazer é salvar o homem, depois é usar a vida dele, o homem e a mulher, amém? Quando Pedro ouviu e obedeceu, a salvação chegou, porque a salvação vem pela fé, irmão, mas algo a mais Deus queria fazer na vida dele, algo mais profundo Deus queria fazer na vida do Pedro. Eu penso que Deus quer fazer algo mais profundo na vida de muitos irmãos e irmãs que estão me ouvindo aqui hoje. Mas o que nós precisamos é entender que nós somos mesmo pequenos. Se tem alguma coisa de bom em nós, essa coisa é Deus. É a presença do Espírito Santo. Se tira isso, que sobra carne. É pecado. É sujeira. E aí o Pedro ele se depara com isso. É o choque entre dois mundos, entre a carne e o Espírito. E ele diz: eu sou carnal, eu não posso estar aqui, eu sou pequeno. Mas aí vem o poder da graça, irmão. E aí Jesus fala assim: fica tranquilo, eu sei disso. Eu conheço você. Eu conheço a sua limitação, eu conheço a sua vida. Eu sei que você é pequeno, eu sei que você não tem capacidade. Mas Pedro, não tem a ver com você, tem a ver com o que eu vou fazer em você. Quem está entendendo? Nós olhamos, quando reconhecemos que não conseguimos, que não tem a ver com as nossas forças, que não é com o nosso poder, que não é com a nossa inteligência, que não é com a nossa sabedoria, que não é com os nossos achismos, que não é com a nossa religiosidade. Quando nós enxergamos, nos colocamos no nosso lugar e dizemos: eu sou pequeno, aí sim, irmão, nós estamos habilitando para que essa unção apostólica venha sobre a nossa vida. Pedro, você era pescador de peixe. Para mim encher teu barco de peixe, eu só preciso dar uma palavra. Mas eu tenho outro plano para a sua vida. Eu quero transformar você em pescador de homens. Eu vou dizer algo que você já sabe, irmão, mas eu vou reforçar. O plano de Deus para a minha vida e para a sua, não tem a ver com peixes que nós podemos pegar. Não tem a ver, como nós falamos a semana passada, com coisas que nós podemos ver, e sim com coisas que nós cremos. Então, mesmo você sendo pequeno, mesmo você sendo falho, mesmo você sendo pecador, quis Deus escolher você, amar você, transformar a sua vida e te dar uma proposta, uma chamada apostólica sobre a sua vida. Terceiro, sabe quem nós somos? Quem você é? Alguém absolvido. Vamos abrir em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1. É outro texto maravilhoso, irmão. Se você não conhece, se você precisa gravar. Diz assim, Romanos 8:1: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. No tribunal da vida, aonde nós devíamos alguma coisa, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, em um tribunal onde todos estavam condenados. Um homem veio a essa terra e entregou a sua vida. Você conhece, eu penso que você gosta da mensagem da cruz. Ele foi à cruz por mim e por você, para dizer assim: olha, ele tinha uma dívida, ele tinha um débito, mas eu estou aqui, eu quero pagar a conta dele.
dele, eu quero absolver a vida dele. Então, irmão, no retrato da sua vida hoje, tinha alguém que era condenado, mas hoje é livre. Tinha alguém que tinha dívida, mas hoje não deve mais nada, porque você tem um Deus que te ama e que pagou essa conta por você. Sabe por quê, irmão? De alguma maneira, alguns de nós, ou quem sabe todos nós, por alguém aprendemos errado. Aprendemos o quê? Eu estou devendo. Eu fiz um pecado lá não sei na onde. Eu cometi um pecado. Você não sabe o que eu fiz na minha infância. Ou não sei o que, não sei o que lá. Deixa eu dizer algo para você. No momento que você recebe o Espírito Santo de Deus dentro do teu coração, toda essa dívida, ela é quitada pela graça de Deus. Então no retrato, irmão, se estava um retrato meio cabisbaixo, meio amarelinho, você vê uma selfie às vezes, irmão, alguém dá risada, você fala, isso não é risada não, irmão. Se colocar essa foto aí, espanta uns mosquitos. Abatido, sem motivação, sem vontade de seguir, como se fosse alguém condenado. Condenado ao sofrimento, condenado a não ter alegria na sua vida. Eu vim aqui, irmão, para lembrar você, para que você saia daqui, exerça isso no seu dia a dia. Você é alguém que foi absolvido, você é livre, você é liberto, e nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é uma das maiores coisas da nossa vida. Quem sou eu? Eu sou absolvido. Eu sou pequeno, eu sou falho. Tem hora que eu choro, tem hora que eu não quero, tem hora que eu acho que eu não vou conseguir. Mas tem uma coisa, eu fui absolvido. Eu cometi muitas falhas, eu errei muito, eu cometi pecados, eu me distanciei de Deus, mas tem uma coisa, eu fui absolvido. Eu fui absolvido e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, irmão, quando o diabo quiser te mostrar um débito, uma dívida, quando ele enviar um secretário, quando ele usar a vida de alguém, irmão, pelo amor de Deus, traga a sua memória, eu já fui absolvido, eu estou em Cristo Jesus, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Isso precisa estar firme no meu coração. Quem sou eu? Eu sou alguém amado. Irmão, eu tenho falado muito sobre amor. Volte um pouquinho só, Romanos 5. Eu gosto muito desse texto. Nós vamos ler 2 versículos agora. Romanos 5:8 e 1 João 4:19. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, está fazendo uma mensagem, mandando uma mensagem. O apóstolo Paulo, o apóstolo daquela geração, está escrevendo uma mensagem para a igreja. Ele está dizendo assim: Deus provou ou prova o amor dele para comigo. Deus provou ou prova ou está provando ainda nos dias de hoje o amor dele para com você, quando ele entregou o filho dele para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Por que, irmão? Qual o entendimento disso? Hoje ainda somos pecadores. Meu Deus. Mas o que ele está falando aqui é quando você adorava outro Deus, quando você acendia vela para santo, quando você ia na macumba, quando você se prostituía, quando você não tinha temor a Deus. Deus entregou o filho dele, não por esse que está aqui hoje, por esse aí, que adorava outros deuses. Deus prova o amor dele para conosco, entregando a vida do filho dele.
para morrer por nós quando ainda éramos. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Primeira João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não foi você que me escolheu, eu que te escolhi. Nós o amamos porque Ele nos amou quando estava sujão, nem sabia que era Deus. O amor dele veio e atingiu a minha vida e me retirou. Quando eu era um condenado, Ele me amou. Então, irmão, quem sou eu? Uma coisa que precisa estar lá no teu retrato é um coraçãozinho bem bonito assim, ó. Deus me ama. Ele me amou primeiro. Ele me amou quando eu estava sujo. Ele me amou quando eu não merecia. Ele continua me amando às vezes que eu erro. Deus me amou primeiro. Glória a Deus. Tudo isso, irmãos, eu sempre sonhei em falar isso. Isso foi apenas a introdução do sermão. Agora eu quero começar de fato a aplicar a mensagem. Isso não quer dizer que nós vamos demorar mais 2 horas, tá? Mas que a ênfase da mensagem está aqui. Vamos começar em 1 Timóteo capítulo 3. Você é alguém pequeno, porém amado. Você é alguém que para o mundo não é nada, mas foi escolhido. Você é alguém que era condenado, mas foi absolvido. Você é alguém que tem muito amor de Deus sobre a sua vida. Sabendo isso, louvado seja Deus por isso, nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 3. Está escrito assim, versículo 1, vamos ler de 1 ao 7. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Tem alguém que quer ser bispo aqui? 2? Olha. Vou ler de novo, irmão. É a Bíblia que está falando. Amém? Às vezes a gente fala um 1 Júnior capítulo 3. Não é o caso. Essa é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança. Timóteo, isso daqui é real. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Alguém que almeja o episcopado, excelente obra, deseja, almeja. Tem alguém que quer ser bispo aqui? Aumentou, tem uns 5 já. Legal. Para vocês 5 aí, ó. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Só isso, irmão. Quem deseja ser bispo, está tranquilo. Só tem que cumprir essas 53 funções aqui.
Por que, irmão? Eu queria compartilhar isso com você. E aqui é um parênteses para líder, tá? Para líder. Para quem é pastor. Para quem cuida de alguém. Porque, como eu disse do apóstolo, a nomenclatura bispo também, ela está cansada, irmão. Né? A gente vê uns bispos vendendo sal grosso para purificar e tomar banho. Né? A gente vê uns apóstolos vendendo terreno no céu. E aí a gente vai cansando de algumas coisas que são bíblicas. O apóstolo Paulo está dizendo assim: quem deseja ser bispo é algo muito nobre. Tem um belo desejo. Esse cara está querendo algo bom. Mas o bispo precisa agir dessa maneira. Irmão, eu vou ler de novo, é muita informação. É necessário, versículo 2, pois que o bispo seja irrepreensível, não dê mancada, marido de uma só mulher, ok, moderado, não pode ser estourado, não pode gritar e tal, sensato, tem que ter uma balança boa, respeitável, meu Deus, hospitaleiro, tem que abrir a casa, lá para a galera poder ir lá e receber todo mundo. É apto para ensinar, tem que saber alguma coisa para falar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico. E não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para ser bispo, não. Para que não se ensoberbeça e caia. Porque, olha o meu anel de bispo aqui. Olha o meu colar do superpoder. Alguém já conheceu alguém assim? É. E cai na mesma condenação que caiu o diabo. Versículo 7 também. Deve ter boa reputação perante os de fora. Galera da padaria, do mercadinho, onde você vai ali no seu trabalho, o bispo deve ter boa reputação. A galera deve olhar e falar assim: esse cara aí é de Deus, hein? Ele é santo, ele é diferente. Que não caia descrédito nem na cilada ao diabo. Quem sou eu? Sou um filho de Deus, amado, escolhido. Alguém que teve a dívida paga por Jesus, alguém que foi alcançado pela graça, alguém que teve a sua vida transformada. Nós somos tudo isso, está no retrato. Pum! E o que também está no retrato? Que já que Deus fez tudo isso por mim, então eu também tenho que viver de uma maneira correta, para que de alguma maneira a minha vida retribua tudo que Deus fez pela minha vida. Alô, líder, alô, pastor, você está entendendo? Diz amém. Uma vida irrepreensível. Agora fala sério, é fácil isso? Cara, é muito difícil. É muito difícil. É por isso que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Alguém que não tem capacidade de viver isso. Porque é Ele que dia após dia vai nos capacitando, vai nos dando força, vai nos estruturando. Eu vou falar por mim, eu só posso falar por mim. É impossível do Júnior viver isso, irmão. É impossível você estar dentro do padrão, do critério de Deus. É um critério muito elevado. Então como é que faz? Porque o que eu penso, irmão, e um dos maiores desafios que eu tenho é: eu tenho que vir aqui pregar uma coisa que eu estou vivendo. Porque para mim é loucura eu vim aqui falar: faz o que eu falo, não faz o que eu faço. E aí tem dia que eu digo assim: como é que eu vou pregar isso, Jesus? E aí eu penso o quê? Preciso mudar nessa área. Então eu venho pregar e eu falo o quê, irmão? A gente precisa ser transformado nisso. A gente não pode cair mais nesse mesmo buraco. A gente não pode ser brigão, nervoso. Não pode ser dado ao vinho, ficar bebendo escondido.
Alguém dá risada, mas tem uns irmãos que bebem escondido, você sabia? Escondido de quem, irmão? De mim? Do seu líder, da sua mulher, do seu marido? De quem? E o Espírito Santo? Porque tem gente que pensa, sabe o que, pastora Érica? A Bíblia fala que o que é pecado é embriagar. E o bispo está viajando. Mas como ele fica falando lá na igreja, eu vou beber escondido. O que tem nesse coração? Faz sentido para você? Não posta não. Porque o bispo vai falar alguma coisa. Quem é o bispo, irmão? Quem é o pastor? O nosso negócio é com Deus. Não seja dado ao vinho. Para mim, na minha opinião, eu já nem discuto isso mais, irmão. Cada um vive do jeito que achar melhor. Mas na minha opinião, o crente não deveria beber nenhuma bebida alcoólica. Essa é a minha opinião. Mas não está escrito isso. Essa é a primeira júnior que eu tinha falado agora há pouco. Realmente não está. O que está escrito é que nós não devemos embriagar. Não ser dado ao vinho. Mas, irmão, eu sou um apóstolo. Eu sou um mensageiro. Você é um apóstolo. Você é uma mensageira. E você precisa ser respeitável, irrepreensível. E se alguém olhar para mim e a mensagem de alguma maneira for manchada, as boas novas de alguma maneira forem manchadas, porque eu estou tomando uma cerveja escondido, que mensageiro que eu sou? Se alguma atitude minha vai ser capaz de afastar alguém de Cristo, ou de esfriar o amor de alguém por Cristo, então eu vou continuar bebendo porque eu sei mais do que o bispo, porque eu vi um videozinho de um pastor na internet dizendo que não tem nada a ver beber, então eu vou beber. Pode beber, irmão. Ninguém aqui, graças a Deus, essa igreja, graças a Deus, e que o Senhor nos preserve assim. Ninguém é dono de ninguém aqui. Cada um faz o que quiser. Agora, você precisa entender que existem algumas coisas, fundamentos. Por que eu não bebo? Está aí, ó. Por que eu não faço uma tatuagem? Porque se alguém olhar para mim e falar assim, um pastor com tatuagem, eu não vou nessa igreja. Então não serve para mim. Como eu aprendi que tatuagem era, você furava o braço, o diabo lá, o demônio estava com a boca aberta bebendo o seu sangue. Eu não acredito mais nisso. Mas continua não servindo para mim. Porque se atrapalhar a mensagem, se de alguma maneira for afastar alguém de Jesus, alguma atitude que eu estou tomando, ela não serve para mim. E talvez você que seja o sábiozão, o mais inteligente da classe, nota 10 aqui da igreja, fala assim, tatuagem não é pecado, toma, pum. Quero ver quem vai falar que é pecado, me mostra um texto. 1-0 para você. Ninguém está aqui para disputar, irmão. Eu estou aqui para pregar uma mensagem, que um dia eu fui alcançado, que um dia eu fui amado e transformado, e eu tenho esperança que muitos outros também sejam alcançados. Esse é o intuito e o motivo que estamos aqui. Você acha que é fácil isso aqui? Não é não, irmão. Porque nós somos um livro aberto. Eu sou, a minha família por consequência é, a Melina, que tem 6 anos. Eu já ouvi cada barbaridade, irmão, sobre a vida da minha filha, que eu sou obrigado a repreender. Por exemplo, o bispo é contra namoro, mas eu quero ver na hora que for a sua filha. Já ouvi palavras dessas. Teve gente que já falou na minha lata isso aqui, ó, na cara. Minha filha é uma super criança, super santa, nasceu num lar episcopal, então ela está guardada e protegida de tudo? Claro que não. Porque eu tenho filho, eu não vou pregar a verdade? Se os meus filhos vão viver ou não, as minhas filhas, deixa eu corrigir.
Tudo rosa. Vai ser uma escolha delas. A minha função é ser bom testemunho de homem de Deus dentro de casa, para que eu possa inspirá-las. Agora você acha justo alguém falar, quero ver na hora que for sua vez, porque eu estou pregando o que está escrito na Bíblia? Não faz sentido, irmão, mas acontece. Então, um líder precisa dar exemplo. Quem sou eu? Um líder que precisa dar exemplo. É assim que Deus quis, irmão. É difícil, é pesado. Pense o que você quiser. É assim que a Bíblia nos ensina. Eu sou líder, fui escolhido, chamado para ser líder. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu fui escolhido, você foi escolhido. E quem é escolhido precisa viver dessa maneira. Para bispo e para pastor e para líder, amém? Para obreiro também. Vamos continuar? Eu estava com grande expectativa desse lado. Que aí estava todo mundo pensando assim, é isso aí, o pastor tem que ser assim mesmo, né? É quase que sabor de mel agora que eu vou falar aqui. Brincadeira, irmão. Um obreiro que precisa dar exemplo. 1 Timóteo, o mesmo texto. Nós lemos até o 7. Agora olha o 8. Os diáconos, os obreiros, os servos, quem serve no altar de Deus, quem serve no reino de Deus, os diáconos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos. Os diáconos, hoje a gente usa aqui os obreiros, os irmãos, os servos. Quem está envolvido com o reino de Deus, com a obra de Deus, igualmente devem ser dignos. Homens de palavra, não amigos de muito vinho e nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé, com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Amém? Tudo isso para o bispo. É fácil ser bispo? É fácil ser pastor? É fácil ser líder? Também não é fácil ser obreiro, irmão. O que eu tenho para dizer para você? Nós estamos no mesmo time. Um de repente joga na zaga, outro na lateral, o outro é atacante, outro é goleiro. Mas é o mesmo corpo, é o mesmo time, é as mesmas responsabilidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes alguém pensa assim, Deus me livre eu ser líder, Deus me livre eu ser pastor. Bispo então é inconcebível, para mim um dia já foi, irmão. Inconcebível, e até hoje é motivo de grande confronto em muitos momentos na minha vida. Porque eu amo ser pastor, irmão. Amo ser pastor, eu amo. Deus me chamou para isso. Mas ser bispo é um confronto para mim. E eu entendo porque Deus me chamou. Eu entendo, irmão. Porque os irmãos, a igreja, muitas vezes precisam do quê? De uma posição, de hierarquia para poder respeitar. E eu ser bispo não tem a ver comigo, tem a ver com você. Você consegue entender? E às vezes eu fico bravo com você. Que eu tenho que ser bispo por sua causa. Porque eu podia ser pastor. Parece brincadeira, mas eu estou hoje sincerão aqui. É verdade. Porque não precisava ser bispo.
se não tivesse o orgulho no coração. Ah, mas se não fosse bispo, alguém ia falar: e aí, quem é você para falar alguma coisa? Eu não sou ninguém, irmão, mas Deus me chamou e me deu uma missão, eu estou aqui para cumprir. E você também. Então, igualmente, nós precisamos dar testemunho. Precisamos manejar bem a palavra. O Paulo está falando: Timóteo, eu não estou conseguindo ir agora, eu quero ir aí visitar vocês, mas enquanto eu não vou, faz que a igreja viva dessa maneira. Tem que ser assim. Eu quero ler um texto, irmão, com vocês. Tiago capítulo 4, versículo 17. Esse é o 7 de 8, tá? A gente já está indo para encerrar. Alguém que sabe o que tem que fazer. Vamos fazer um negócio aqui bem bonitinho, ó, ensaiado. Assim, ó. Você vai olhar para o irmão e vai falar assim: quem é você? Calma, a gente está ensaiando ainda. Calma. Você vai perguntar: quem é você? E aí o irmão vai perguntar assim: eu sou alguém que sabe o que tem que fazer. Deu para entender? Então vamos ensaiar de novo, calma. Eu vou falar, é ensaio. Você vai olhar para alguém e vai dizer: quem é você? E aí você mesmo vai responder, porque você também vai estar sendo perguntado. Você vai dizer assim: eu sou alguém que sabe o que tem que fazer. Vamos lá agora, bem bonitinho. Olha bem no olho, na bolota assim do olho assim. Aí fala assim: quem é você? Eu sou alguém que sabe o que tem que fazer. Tiago 4,17 diz assim. Tiago capítulo 4, versículo 17. Pense nisto, pois quem comete adultério está em pecado. Está escrito isso? Pense nisto, pois quem é ladrão está em pecado. Portanto, pense nisto: quem usa droga está em pecado. Está escrito isso? Não, está escrito: portanto, pensem nisto: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe o que tem que fazer, quem sabe fazer o bem, quem sabe para o que foi chamado e se esconde, e enterra o talento, e diz não para Deus, e se afasta das coisas de Deus, comete pecado. Quem sou eu? Eu sou alguém que sabe o que deve fazer. Se você sabe, então faz. É simples. Se eu sei que devo fazer o bem, então eu preciso fazer o bem. Mas fazer o bem implica em o quê? Eu vou ter mais trabalho, eu vou dormir menos, eu vou ter que ter renúncia, eu vou ter que abrir mão. Eu sei que eu tenho que fazer o bem, mas deixa para a semana que vem. Está acabando o ano já, pastor. Vamos deixar esse negócio aí para o ano que vem? Deixa eu ajeitar minhas coisas aqui esse ano. Deixa eu cuidar das minhas coisas esse ano aqui. O ano que vem... Salonguinho, salonguinho. Se você me ajudar, eu dou 3 pulinhos. É quase como nós vivemos. De promessa em promessa, de voto em voto. Tratando Deus como um santinho. Se alguém sabe, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe que deve ajudar a viúva e não ajuda, comete pecado. Se você sabe que deve ajudar o órfão e não ajuda, comete pecado.
Se você sabe que deve compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas com coisas espirituais e materiais também, e não faz, comete pecado. E o pecado faz o que, irmão? Nos desliga de Deus, nos afasta de Deus. Ou, numa palavra mais moderninha, nos desconecta de Deus. Desliga o Wi-Fi. Toda vez que eu entro no carro, a Melina fala assim: pai, liga a internet para mim. Por quê? O celular dela não tem internet, então eu vou lá e roteio a minha internet para ela. Ela está em casa, tem internet de casa. No carro não tem internet. Ela fala o quê? Roteia. Ela não fala roteia, porque ela nem sabe isso. Ela fala: só liga a internet aqui, pai. Quando a gente começa a viver uma vida de pecado, o que a gente está fazendo? A gente vai se afastando do sinal. Você vai num lugar ruim de sinal, irmão, você vai ficar procurando, né? Já viu aquelas pessoas, eu em algum momento? Meu Deus, aqui é ruim, deixei aqui para achar o sinal. Daqui a pouco eu não estou tendo sinal nenhum, nem ouvindo a voz de Deus. Por quê? Porque eu estou cheio de pecado. O que é pecado? Mas eu não traio minha mulher, mas eu não uso droga, mas eu não estou roubando. Que pecado que é esse? Eu simplesmente me afastei da missão que Deus tem para a minha vida. Eu sei o que eu tenho que fazer, como o pastor abriu aqui. Eu sou o Jonas. Vai lá e prega para Nínive. Não, eu não quero pregar para Nínive não, eu vou para Tarsis. O que acontece? Dá ruim, dá tempestade. É jogado no mar, entra na baleia. Tem gente dentro da baleia, porque sabe o que tem que fazer, mas está dizendo não. Por quê? Eu sou orgulhoso. Porque na minha vida quem manda sou eu. Não vou mudar não. Pode vir o bispo, pastor, pastora, pode vir um apóstolo, pode vir Jesus pregar aqui, porque quem manda na minha vida sou eu. Foi forte isso, né? Até eu fiquei meio assustado. Se eu não tiver disposto a ser moldado, a ser um barro, irmão, porque na verdade o que nós somos é isso, um barro na mão do oleiro. Ah, mas eu cresci, eu vivo faz tempo, Você não deixa de ser um barro. Eu não deixo de ser um barro. E se Deus vê que o barro está tomando uma forma ruim, o que Ele vai fazer? Quebrar. Vai desfazer. Para fazer de novo. E aí Romanos capítulo 9, versículo 19, 20, 21 vai falar o quê? Acaso pode o barro, o vaso, quem está sendo feito, contender com o oleiro? O barro pode olhar para o oleiro e falar assim: eu não gostei disso, eu não quero ser assim. Não faz o menor sentido. Mas a gente muitas vezes vive dessa maneira. Sabemos o que temos que fazer, mas somos orgulhosos, somos soberbos, e impedimos o agir de Deus de uma maneira plena na nossa vida. O que acontece? Tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. Alguém, quem é você? Quem sou eu? Alguém que sabe o que tem que fazer. Último, nós encerramos com isso, quero orar com você. O 8. Alguém que cumpre a missão. Irmão, esses dias aqui, toda vez que tem alguma coisa nessa igreja eu fico constrangido. Você já ouviu uma expressão assim: missão dada é missão cumprida? Meu Deus, cara. Esses dias aí a gente começou lá no Luau, que eu me lembro foi no Luau. Luau, Teens Day, Marcha para Jesus. Aí o dia das crianças foi escandaloso, irmão. O que Deus fez aqui nesse lugar foi algo extraordinário, foi algo assim impressionante, sinceramente foi constrangedor.
Sabe, não é um número, irmão. Nós atendemos muitas crianças. Nós cumprimos a mensagem de pregar para a comunidade. Mas o serviço, o coração de alguns de vocês que estão aqui me ouvindo é constrangedor. Porque a gente vem, irmão, eu sou isso, eu tenho que vir. Mas quando você vê alguém se dispondo, entregando, ofertando, trabalhando, correndo para lá e para cá, quebrando todo o orgulho, se colocando à disposição, o que precisa fazer eu vou fazer. Irmão, o diabo ele sai correndo desse lugar. Missão dada é missão cumprida. E uma coisa, irmão, como pastor eu sonho que essa igreja viva. Eu sonho que essa igreja viva. E nós tivemos nesse começo de outubro uma amostra grátis. Ontem teve o culto das mulheres, tanta coisa, irmão. Chá, né? Chá rosa. Por quê? Porque alguém entendeu que tem uma missão e colocou no seu coração: missão dada é missão cumprida. Pode estar difícil, pode ser pesado, pode ser desafiador, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, para terminar, para continuar operando com o poder. Eu queria agradecer você, Igreja Viva, porque o Dia das Crianças, para mim, foi muito especial e marcante. Muito. Nós estamos vivendo de marcos mesmo, de coisas que Deus está fazendo de uma maneira extraordinária, e algo espiritual aconteceu aqui na quinta-feira, não só na quinta, em todo momento que antecedeu, mas que festa maravilhosa nós tivemos aqui, irmão. Na quinta-feira, que coisa maravilhosa, porque essa igreja está entendendo que tem uma missão, e quem tem uma missão não para enquanto essa missão não for cumprida. Mas se eu for ali eu vou morrer, irmão. A missão é maior do que a minha vida. Se eu for morrer, eu vou morrer cumprindo a minha missão. Alguém entende? Isso é uma geração apostólica. Não é alguém que usa um anel ou um talent. É alguém que oferta a sua vida e que renuncia para que outro também possa ser beneficiado. Eu quero encerrar, irmão, lendo um texto com você, Mateus 26. Quem sou eu? Alguém que cumpre a missão. Eu não sei como, nem quando, mas eu estou aqui e nós vamos cumprir essa missão. Mateus 26, nós vamos ler o versículo 39. Jesus, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus tinha uma missão, só que era pesado. Ele ia ter que sofrer, receber todo o nosso pecado, ser morto em uma cruz, condenado, para que eu e você pudesse ser salvo. Ele começa a se angustiar. Ele põe o rosto dele na terra, começa a orar a Deus e diz: Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Alguém que cumpre a missão, em algum momento essa pessoa ela pode ter um sentimento como esse? Claro que sim. Se até Jesus teve, irmão, é claro que em algum momento você vai olhar e vai falar: isso é muito difícil, isso é muito pesado. É claro que em algum momento você vai pensar assim: será que eu dou conta desse negócio?
Mas aí o que Jesus nos ensina? Se for possível, afasta de mim. Mas que seja feita a sua vontade. Alguém que cumpra a missão pode temer algumas coisas, mas tem uma certeza, uma convicção de permanecer na missão. 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler o 7 e 8, não precisa abrir não, diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmão, eu vou ler de novo. Agora eu quero que você leia, que você pense esse texto comigo o seguinte: em um retrato que fisicamente você ainda não tirou, mas um retrato que está preparado para você. Olha só o retrato. Você vai dizer assim: eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Alguém crê que vai dizer isso também? Louvado seja Deus, versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas para você também, igreja viva. Um dia nós vamos, no grande dia, tirar uma bela de uma fotografia com uma coroa da justiça em ruas de ouro. Um dia que já foi determinado por Deus para mim e para você, que sabe que não pode largar a missão no meio do caminho, porque Deus tem algo muito maior preparado para a minha vida e para a sua. Tem alguém que ama a vinda de Jesus aqui nesse lugar? É isso. Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. Nós vamos orar porque nós somos os mensageiros de hoje. Nós vamos orar porque nós somos os apóstolos de hoje, irmão. E não precisa ficar com medinho não. Ai, apóstolo é da visão celular. Desconecta disso, irmão. Joga isso fora. Você é um mensageiro das boas novas de Deus. Você é alguém que foi chamado, mas melhor do que isso também, escolhido por Deus. Para quê? Para que Ele trabalhasse na sua vida, para que Ele operasse em você. Tem alguém que, pelo amor de Deus, crê nisso? Ele está trabalhando na sua vida para que você seja a resposta para essa geração. Irmão, esse mundo, ele está na escuridão, ele está em trevas, esse mundo está aprisionado, e Deus está levantando alguém, algumas pessoas, a minha vida, a sua, para livrar esse mundo das trevas, para ser a resposta nessa geração. Eu creio que a Viva é parte dessa resposta. Eu creio que você é parte dessa resposta. Eu creio mais ainda, a tua família, a tua casa vai ser parte dessa resposta, com o poder de Deus agindo, operando e fluindo todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos, irmão. Feche seus olhos, eu quero orar, irmão. Eu quero que você ore nessa noite, clamando a Deus que isso seja uma verdade sobre a tua vida, que essa unção venha sobre você, que você quer sim ser um mensageiro de Deus neste tempo, que você quer ser sim a resposta de alguém. Escuta isso, irmão. Escuta isso. Como eu vou ser o remédio para alguém? Como é criado, irmão? Os remédios, eles são criados com os próprios vírus, para combater isso. Eu era pequeno, eu não sabia nada, eu estava sujo. Deus me transformou, isso está dentro de mim, e agora Ele vai usar isso para que também seja cura na vida de outras pessoas. Deus quer usar você, irmão. Talvez você diga: eu sou insignificante. É com meu marido, é com a minha mulher, é com os irmãos do louvor, é com os pastores. Não, é com você.
Deus quer usar cada um na sua essência. Deus escolheu você. Quando alguém perguntar quem é você, quando o diabo quiser dizer quem é você, irmão, o que você precisa lembrar é: eu sou alguém amado, eu sou alguém absolvido, eu sou alguém livre, e eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Quem sou eu? Eu sou alguém que tem a eternidade dentro de mim. Quem sou eu? Eu sou alguém que foi transformado, curado, liberto, sarado, salvo, e sou levantado como uma voz nessa geração, para que muitos outros também sejam. Esse é você, irmão. Esse é você. Coloque a mão no seu coração, por favor. Comece a orar a Deus dizendo assim: Senhor, que seja verdade isso, fortalece essa mensagem em mim, que eu possa crer com todo o meu entendimento, que minha mente por este momento seja cativa a Ti, Senhor, que eu possa entender, que eu possa ser levantado neste tempo. Coloque a mão no teu coração, comece a dizer isso, irmão. Comece a dizer isso sobre a sua vida, comece a dizer isso sobre a sua casa, comece a dizer isso para o inferno ouvir, porque quem sabe o inferno fica dizendo: você não é nada, você não é ninguém, você não pode, você está devendo, e você não está devendo nada, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, 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 nós somos pequenos, Senhor, pequenos no entendimento, Senhor. Muitas vezes temos nosso coração e nossa mente limitados, mas nós somos os Teus filhos, meu Deus. Toca as nossas vidas nesta noite, toca os nossos corações nesta noite, e Senhor, afirma, fortalece essa mensagem, Pai. Meu Deus, no momento em que os Teus filhos forem sendo usados, Senhor, para ministrar essa mensagem, que eles também possam experimentar da Tua cura, do Teu poder, Senhor, dos Teus milagres, porque é assim que o Senhor faz. O Senhor encontra alguém com o coração disposto, alguém que obedece, então enche esse barco com peixes, mas na verdade é só para mostrar que o Senhor é provedor, que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor muda completamente a nossa história. Então, meu Deus, por favor, fortalece essa mensagem nos nossos corações hoje. Fortalece em nós, Senhor, essa mensagem, meu Deus, e nos envia, Pai. Aleluia.